Às vezes nós nos encontramos no meio das festas, mas também no meio das perdas. Às vezes no meio das perdas nós nos encontramos. Mas o Senhor também nos encontra no meio das perdas. Quando nós estamos em momentos de festa, o Senhor nos encontra. Mas também quando nós estamos se perdendo, também o Senhor nos encontra. Aleluia. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia a sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. No seu tempo ceifaremos. E se houvermos desfalecido, por enquanto então temos oportunidade que bem o façamos. E principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Aqueles que nós falamos no primeiro dia aqui desse seminário, na sexta-feira. Aquele que está disposto a ouvir. Aquele que se propôs a ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar. E certamente o Senhor sempre tem para comunicar. A cada minuto o Senhor tem algo para nos comunicar. Ele está nos fazendo semeadores. E aqueles que semeiam a palavra, semeiam amor. E aqueles que semeiam, sabe que toda semente precisa morrer antes dela gerar vida novamente. Morrer para a velha natureza é trazer Yeshua dentro da nossa natureza. Nós precisamos disso. Sempre. Ele falou do reino dele, que é o reino de graça, misericórdia. E existe algo que ele nos ensinou. E continua nos desafiando diariamente. Ele nos desafia. Aleluia. É assim que o Senhor quer nos falar constantemente. A palavra dele sempre está nos ensinando. Cabe a nós recebemos a boa semente e também fazemos que ela não fique em nós. Que ela seja compartilhada na terra, amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos, Deus, e declaramos sobre os dizimistas, os ofertantes deste lugar, Deus. Aleluia. Prosperos na terra, Senhor. Aleluia. Pastor Rômulo. Nós temos falado aqui que o pastor Rômulo ele tem um DNA conosco. Algo que nos liga. E nesses dias nós temos sido muito abençoados, amém, irmãos? Muito abençoados. Estenda a tua mão sobre ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, extrai a palavra do teu filho nessa noite. Aleluia, Senhor. Como oliveira, Deus gerou ali, Senhor, amêndoa, Senhor, para que a semente seja tirada, Senhor. Mas também, Deus, saiu dali azeite, Senhor. Esprema, Deus, a tua palavra, Senhor, que ela possa, Deus, aleluia, Senhor, trazer gordura à nossa vida, Senhor, espiritual, Senhor. Libera teu filho, Senhor. Nós como igreja abençoamos, Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Todo mundo está bem ainda? É isso aí. Abram a Bíblia de vocês em 2 Pedro. Segunda Pedro, no capítulo 3. A palavra diz o seguinte, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como também terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a permanecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados ou guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demora, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Curvem suas cabeças, irmãos. Pai, pelo teu nome eterno, Senhor, nós declaramos, Senhor, liberdade nesse lugar, Senhor. A liberdade que vem através da verdade, Senhor, que nos molda, Senhor. Assim como o teu Filho é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. É neste lugar que nós queremos andar, Senhor. É um caminho onde nós seguimos em verdade, Senhor, até encontrarmos vida, Senhor. Nós queremos receber de Ti essa noite, Senhor, vida e vida em abundância, Senhor. Nós queremos abrir os nossos olhos, Senhor, e que as escamas caiam nessa noite, Senhor. Nós oramos para que toda a mentalidade, Senhor, que vem do anticristo, Senhor, seja desfeita nessa hora, Senhor. Nós oramos para que as aves de rapina, Senhor, que roubam as sementes do caminho, Senhor, que elas se vão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o solo pedregoso, Senhor, seja arado nesses dias, Senhor. Que os espinhos na terra, Senhor, sejam arrancados neste lugar, Senhor. E que apenas a terra boa permaneça, Senhor, para receber, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós declaramos que o Teu Santo Espírito, Senhor, conduza essa reunião, Senhor. Assim como Ele tem conduzido, Senhor, desde o momento que nós decidimos estar aqui, neste momento, Senhor, até o final dessa reunião, Senhor. E que nós sejamos abençoados neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro nos alerta de que há uma esperança que nós não devemos deixar de se apagar em nossos corações. De que o dia do Senhor virá, e Ele virá como um ladrão. O dia do Senhor virá e ninguém espera por esse dia. Ninguém, na verdade, sabe como será esse dia, mas Ele virá. E essa deve ser a nossa esperança. Amém? Nós não podemos, nesses dias, irmãos, ouvir o escárnio daqueles que dizem: poxa, faz 2000 anos e o teu Senhor não veio ainda. Não é esse momento agora. Irmãos, Pedro, ele escreveu essas coisas e o Senhor não veio. Pedro escreveu essas palavras e o Senhor não veio na geração dele. Por quê? Porque a convicção dele de que o Senhor viria fez com que toda a obra dele fosse abençoada. A esperança de que o Senhor podia vir a qualquer momento fez com que tudo que ele fizesse fosse feito com temor. As obras de Pedro eram feitas com temor. Pedro, ele era o líder da igreja em Roma. Ele era o líder da igreja em Roma. Depois que Jerusalém
70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída e arrasada. O templo do Senhor foi destruído. Os judeus fizeram guerra contra o Império Romano. E todos os judeus foram expulsos de Jerusalém. Então a igreja, uma das principais congregações que existia, era de Roma. E como Pedro, como eu falei no primeiro dia, tinha recebido uma palavra: tu és agora Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. Agora, com essa nova identidade de ter que ser lançado aos gentios a um lugar onde ele não queria estar, Pedro começa a cumprir o propósito que ele recebeu do Senhor. Agora Pedro estava na sua Nínive. Pedro estava no lugar onde ele não queria. Ele foi lançado da boca do peixe. Ele foi expulso de Jerusalém. Amém? Ele escreve nas suas cartas, né? Aquele que está na eleita, né? Aqueles que estão na eleita vos escrevem, a Babilônia. Né? Pedro já entendia que todo aquele sistema romano era uma Babilônia. Ele sabia o que estava falando, o que estava fazendo. E ele nos atenta nesses dias, Senhor. Pedro nos atenta mais uma vez, pelo intermédio dessa palavra. Não venhamos nos esquecer da esperança de que o Senhor está voltando. Amém? Amém? Não se esqueçam disso. No versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Se 1000 anos é como um dia para o Senhor, ou vice-versa, Cristo, Ele morreu, e após o 3º dia Ele ressuscitou. Amém? Irmãos, há quantos anos foi a subida do Senhor aos céus? Há 2000 anos. Amém? E se a gente contar por essa palavra, quantos dias? 2 dias. Mas os 2 dias já se completaram. Já passou de 2000 anos. Nós estamos no começo do 3º. No começo do 3º dia, onde Jesus se reerguerá novamente. Amém? Vocês estão compreendendo? Já estamos no 3º dia, irmãos, onde nós nos encontraremos com o Senhor. Amém? Eu quero ser Pedro nessa hora, sair correndo e entrar. Eu quero sair correndo e entrar naquela cova, naquela tumba, e encontrar tudo vazio. Amém? Eu não quero ser Tomé, né? Duvidar até o fim. Não. Tem Tomés, e os Tomés também entraram no reino. Mas eu não quero ser Tomé. Eu quero ser João, ali, ansioso. Amém? Irmãos, ter um coração que anseia pela volta do Senhor transforma todo o nosso caráter. Ter um coração que anseia a volta do Senhor transforma a nossa vida, transforma o nosso entendimento, o nosso ideal, os nossos pensamentos. Entender essas coisas muda completamente o nosso estilo de vida. Amém? Muda completamente o nosso estilo de vida. O 3º dia já começou. Nós estamos na noite do 3º dia, né? Porque o judeu começa a contar o dia às 6 horas da noite. Às 6 horas da noite é a divisão. Um dia acaba e o outro começa para o judeu. Nós estamos nesse período, irmãos. É 6 horas da noite do 3º dia. O dia está recém começando para o judeu. Amém? A qualquer momento vai acontecer. Amém? Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, que não querendo que nenhum pereça. Esse é o desejo do coração do Senhor, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Irmãos, como é que alguém vai se arrepender se a gente não pregar sobre arrependimento?
né? Como é que a gente vai dizer essa frase? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se a gente não abrir a nossa boca e ir de encontro com aqueles que precisam de arrependimento. Amém? Vocês entendem que o que Pedro está querendo passar para a igreja? Irmãos, tenham esperança de que a vinda do Senhor está próxima. De que Ele só está aguardando que as pessoas se arrependam. E se vocês têm um coração que deseja ver o Senhor e a sua vinda, vocês querem realmente ver a volta do Senhor, então entendam que as pessoas precisam se arrepender. Que as pessoas precisam ter um encontro com o Senhor. Amém? Ele está nos impulsionando a pregar o Evangelho. Assim como Jesus falou sobre os últimos dias, Ele diz que um dos sinais da sua vinda seria que o Evangelho de Deus seria pregado a todas as nações. Amém? Eu fico pensando, como é que a gente pode dizer que ama o Senhor e não quer ver Ele? Como a gente diz com os lábios, nós declaramos com os nossos lábios: Senhor, nós te amamos, né? Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo. Deus, nós amamos a sua presença. Sim, mas nós não fazemos nada para que o Senhor retorne logo. Olha só o que ele fala mais. Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, né, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A gente falou isso no primeiro dia. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis estáis como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora no versículo 12, é o mais interessante o que ele fala a nós: esperando e apressando. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos esperando a vinda do Senhor, mas a nossa espera não pode ser que nem uma fila de banco, na fila do dentista, sabe? Nós temos que ansiar isso com um desejo. Nós temos que esperar com uma vontade de que isso aconteça logo. Nós temos que estar esperando, amém, com um coração ardendo e fazendo o quê? Apressando a sua vinda. Apressando a sua vinda. Isso aqui é mandamento. Essas palavras, elas têm que ser mandamentos para nós. Amém? Como eu falei no primeiro dia, eu não estou dizendo coisas que estão fora da Bíblia. Acabei de ler para vocês. Eu não inventei isso. É nosso dever fazer com que o Senhor volte. É nossa obrigação. Se nós somos filhos de Deus realmente, se nós nos consideramos cristãos, é nossa obrigação fazer com que o Senhor volte. Amém? É nossa obrigação. Irmãos, hoje de manhã eu vim aqui, e aí o pessoal aqui do Mevan, eles fazem um café da manhã com as crianças. A gente pegou, eu contei uma história para elas, e no final eu perguntei: então, e aí, vocês querem mudar de vida? Vocês querem deixar de ser desobedientes aos pais de vocês? Sim, nós queremos. E como é que nós podemos fazer isso? Ah, você contou na história que só Jesus pode tirar o nosso pecado. Então, vocês querem aceitar Jesus? Cara, as crianças aceitaram Jesus hoje de manhã aqui. Irmãos, eu não sou mágico, eu não sou... Cara, é só pregar o Evangelho, irmãos. Falar a verdade. Sabe por quê? Todos os homens e mulheres deste mundo desejam isso que nós temos. Todo mundo deseja isso que nós temos. Alguns por orgulho rejeitam, mas no fundo todos os homens e mulheres querem ter Cristo como Senhor e Salvador. Todos querem. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Como crerão, né? Como, que nem a música do pastor Eliel lá de Itajaí. Como crerão se não há quem viva? Por que as pessoas não acreditam em nós? Quem é que vive o Evangelho?
dizer que é evangélico é fácil. Dizer que, né, é gospel é fácil. Agora viver o evangelho e as pessoas desejar na nossa vida aquilo que nós temos, isso é difícil. Amém? Mas essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso encargo, o nosso chamado, o nosso propósito. Essa é a nossa vida. Amém? Hoje eu estava falando de manhã, ô Senhor, me dá uma palavra pastoral, dá uma palavra, né, de amor, mas eu preciso falar o que o Senhor está dizendo. Porque o Senhor, Ele repreende a todos que amam. E por que Ele repreende a todos que amam? Porque Ele quer que todos os seus filhos sejam participantes daquilo que Ele está fazendo. Mas para participar daquilo que o Senhor está fazendo, nós precisamos andar de acordo com aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos ter uma vida que compete de acordo com aquilo que Ele está fazendo. Por isso que Ele nos repreende. Porque Ele quer estar perto de nós. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós. Irmãos, quando eu falo em pecado, eu quero que vocês entendam que não é simplesmente mentira, cobiça, homicídio, roubo, vícios. Quando você está fora do seu propósito, você está em pecado. Quando você não faz aquilo que você deveria fazer, você está em pecado. Procrastinação. A palavra pecado no original significa errar o alvo. E nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós temos uma conduta a qual nós devemos andar. Não só de santidade, de moral, de bons costumes, não é só isso o Evangelho. O Evangelho não é só isso. Mas nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a palavra do Senhor tem para conosco. E se nós não vivemos isso, nós estamos em pecado. Nós estamos em pecado. Se você não cumpre o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação, você está em pecado, irmão. O pecado não está relacionado somente naquelas coisas ruins que os homens fazem, nos maus costumes dos homens. Está relacionado com não estar totalmente dentro da vontade do Senhor. Vai muito mais além, irmãos. Sabe, nós estávamos falando ontem, tudo que nós fizemos até um certo ponto, não vai nos carregar até o final, não vai nos levar até o final. Sabe, você tem um conhecimento, né, como na escola, você tem um conhecimento de português, matemática, história, geografia, não faz você passar no Enem. Você tem que saber muito mais coisas. Você tem que aprender o inglês ou o espanhol, né, dependendo da prova que você escolher. Você tem que aprender as equações, né, dos níveis mais elevados. Você tem que ter uma noção de literatura. Você tem que ter uma noção de geopolítica. Você tem que ter coisas maiores. Amém? E é esse o ponto que o Senhor está nos levando nesses dias. Irmãos, eu não estou falando, eu não estou falando simplesmente uma pregação, eu escrevi isso e resolvi falar isso. Não. É um anúncio para a igreja do Senhor isso. É uma palavra profética para esses dias, a igreja do Senhor nesses dias. Amém? O Senhor não quer mais apenas os seus filhos que têm uma conduta boa. Ele quer que a partir disso, vocês apontem todo o foco de vocês para aquilo que é o propósito e a vocação e o chamado de vocês. Amém? Deus está abalando a estrutura da nação brasileira para que a igreja dele possa tomar conta da nação brasileira. Os políticos estão sendo retirados dos seus poderes. Empresas que eram, sinônimo de prosperidade na nossa nação estão sendo completamente destruídas pela corrupção. Sistemas estão sendo completamente desacreditados na nossa nação. Sabe por quê? Sabe por que o Senhor está fazendo essas coisas? Para que nós venhamos a brilhar na nossa nação.
Nós precisamos mostrar que a nação brasileira precisa ser governada pelo Senhor. Que há políticos justos e corretos, que há sistemas que vão suprir as necessidades do povo da nossa nação. Por isso que Deus está abalando a saúde, a educação, a segurança nacional, né? As políticas públicas estão sendo abaladas para que a igreja se levante, irmãos. Ninguém mais, os pais não suportam mais o nível da educação que os seus filhos estão recebendo. Os alunos não suportam mais o tipo de educação que estão recebendo. Sabe por quê? Porque a igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar e educar a nação. Vocês sabiam que o sistema educacional foi inventado no período de pós-exílio babilônico pelos judeus? Um dos sistemas mais antigos de educação e que é praticamente usado até hoje, foi criado pelos judeus. E quem deu para os judeus o sistema de educação? Foi Deus, irmãos. A educação, ela é o principal inimigo da corrupção. Vocês sabiam disso? Aí eu estava falando com o pastor Célio hoje de manhã que trabalhos de recuperação, né, clínicas de recuperação vão sempre existir, se o foco for apenas clínicas de recuperação. Você tratar uma pessoa adulta, né, dos seus vícios, sim, ela vai ser tratada, algumas vão ser curadas, outras não, mas a outra geração vai fazer a mesma coisa e vai precisar de clínicas. Agora, se você educa uma criança no caminho do Senhor, quando ela crescer, o que vai acontecer? Ela não vai se desviar. Amém? Se nós cuidarmos das nossas crianças hoje, não só as crianças aqui que estão no nosso cultinho, não só os nossos filhos, mas todas as crianças da cidade de Passo Fundo, daqui a 20 anos, a gente pode fechar. Nós podemos fechar, Célio. Recebe essa palavra. Se nós nos esforçarmos para cuidar das crianças da cidade de Passo Fundo, daqui a 20 anos, nós vamos fechar as clínicas de recuperação por falta de dependentes químicos. Amém? Responsabilidade. Amém? Irmãos, por que a nossa nação está passando por essa situação? Há quantos anos a nossa educação é sucateada? Vocês entendem? Porque o povo perece por falta de conhecimento. A gente gosta de falar isso, né? Quando alguém peca, né? Pô, o irmão pereceu porque ele não conhecia, né? Mas vai muito mais além. Nós temos que expandir a nossa visão e entender que o povo perece, mas não é o povo cristão que perece. É cada homem, cada mulher do mundo perece por falta de educação. Essa lei, dessa palavra, ela foi feita para todos os homens. Para todos os homens. Amém? Essa lei tem que regir toda a terra. Não que todos se tornarão cristãos, mas essa lei tem que regir toda a terra. Por isso que vocês precisam pregar. Amém? Não só com palavras, mas com a vida de vocês. E isso vai trazer o Messias de volta. Isso vai trazer Cristo de volta. Só que o problema é que ser professor não dá dinheiro, né? Trabalhar com educação não dá dinheiro. Aí eu não quero ser professor, né? O meu filho não, meu filho não vai ser professor. Ganha mal. Não, ele tem que ser médico. Eu não estou falando mal dos médicos. Eu estou dizendo, confrontando um coração corrupto que anseia as riquezas dessa terra. Né? Aí é difícil, né? Querer ser um professor. Ser maltratado e ser humilhado. Mas espera aí, eu me lembro de um cara que foi maltratado e humilhado, que não recebia nada pelo que fazia, mas ele foi bem-aventurado no caminho dele. Ele foi tão bem-aventurado no caminho dele, que o dia que ele morreu, a morte não suportou ele. A morte não suportou ele. E ele teve que ressuscitar. Irmãos, nós parecemos com o Messias, com o Cristo de Deus nas nossas atitudes.
na nossa vida, ou a morte vai segurar, ou a morte vai nos segurar, ou a morte vai conseguir nos prender. Podem ter certeza disso. Essa palavra realmente é pesada e é dura, mas, irmãos, eu quero que vocês saiam daqui nesses dias totalmente ativados e preparados para fazer com que essa cidade veja algo que ela nunca viu. Que ela veja algo que nunca viu. Que os céus sejam abalados. Que os principados e potestades que estão regindo essa terra, eles caiam como um raio no chão. Que todos os sistemas dessa terra sejam chacoalhados pela presença do Senhor. E tudo aquilo que está desalinhado com a vontade do Senhor na terra de Passo Fundo, caia. Em nome de Jesus. Amém? Eu ia fazer um trocadilho aqui, mas eu não vou fazer. Abram lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. João, na sua dúvida, carcerado, né? João tinha uma mentalidade totalmente judaica. Então ele pensava que quando o Messias aparecesse, ele ia conquistar totalmente Israel, conquistaria o trono de Israel, e Israel começaria a conquistar todas as nações da terra. E essa é a promessa, né? A vinda do Senhor será assim: Jesus entrará em Jerusalém, conquistará aquela cidade, né, dos seus inimigos que habitam lá hoje, os muçulmanos e todos aqueles que não aceitam a Cristo. E Israel, né, todas as nações farão guerra contra Israel. O Senhor vencerá todas as nações. Então a partir de Israel, ele controlará todas as nações. Essa é a promessa que os profetas fizeram. Amém? Então João Batista esperava que isso acontecesse, que todas as nações fizessem guerra naquele momento que ele apareceu, e ele conquistaria todas as nações. Só que aquilo estava demorando. O ministério de Jesus já estava, devia estar no seu 2º ano. E João Batista estava em dúvida: mas será que ele realmente é o Messias? Ou será que ele é um profeta? Mais um profeta? Então não, vão lá e perguntem para ele. Então Jesus, ele vai, cura inúmeras pessoas. E o mais interessante é, no versículo 22, Lucas dá ênfase em alguns tipos de cura. Cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem,
e os mortos são ressuscitados, né? E aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço. A cultura judaica diz que apenas o Messias tem autoridade de curar a cegueira, a surdez e a mudez. Por quê? Porque apenas o Messias pode fazer com que a nossa vista, os nossos olhos, contemplem uma nova realidade, uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver o mundo. Apenas o Messias pode fazer com que os nossos ouvidos consigam ouvir a voz do céu. Apenas o Messias consegue fazer com que as bocas proclamem verdades nunca antes anunciadas. É uma alegoria isso. E quando Jesus faz aquilo, provavelmente os discípulos de João não entendiam o que estava acontecendo, mas provavelmente João, quando escutou dessas coisas que aconteciam, ele teve certeza, não, esse é o Messias. A cultura judaica diz que somente o Messias pode curar cegos, mudos e surdos. Apenas o Messias. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se as pessoas estão cegas hoje por causa dos seus pecados, apenas a nossa voz vai fazer com que eles abram seus olhos. Apenas a voz do Messias em nós fará com que eles consigam ouvir o que os céus estão dizendo. Amém? Vocês conseguem compreender isso? Isso é um sinal de que o Messias está em nós. Isso é um sinal de que o Messias está em nós. Uma mudança de mentalidade. Todas essas doenças estão aonde? Na cabeça. Todas essas doenças estão na cabeça, na maneira de se pensar, na maneira de ver o mundo, na maneira de escutar. Amém? Irmãos, eu posso escutar muitas coisas e interpretar do jeito que eu quiser. Eu posso ser um surdo ou eu não posso ser um surdo. Depende do meu posicionamento. A palavra shema, que é ouvir em hebraico, é a mesma que obedecer. É a mesma palavra. Não existe outra palavra para obedecer. Porque para o povo judeu, ouvir a voz de Deus é obrigatoriamente obedecer. Obrigatoriamente obedecer. E nós temos que aprender isso nesses dias. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Ou nós vamos ser como crianças, sabe? Chorando e fazendo escândalo no supermercado porque os pais não vão comprar aquilo que ele quer. E o pai fala, fica quieto, eu não vou fazer isso por ti. Ai, mas eu quero. Até quando nós vamos ser crianças? Ou nós vamos ser filhos maduros? Pai, né, posso pegar o carro, né? Que eu queria sair essa noite. Não, meu filho, você não vai pegar o carro. Tá bom, pai. Vou voltar para o meu quarto. Filhos maduros obedecem aos seus pais. Eles ouvem o que os seus pais estão dizendo e obedecem. Eles ouvem o que os seus pais falam e andam no caminho que os seus pais falam. O que o nosso pai está dizendo. O que o nosso pai está dizendo nesses últimos dias. Mudem as suas condutas. Mudem as suas vidas. Construam uma arca. Se preparem para os últimos dias. Se preparem para os últimos dias. Vocês estão entendendo? Versículo 23. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim, não achar em Cristo tropeço. O que ele está falando? Se você acha alguma coisa em Cristo que não te agrada, mas no sentido da vida dele, numa vida que você pode fazer as mesmas coisas, é isso que ele está falando. Se você acha alguma coisa na minha vida que você não quer fazer, então você não é bem-aventurado. Então você não é bem-aventurado. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando que amam a Cristo, mas não conseguem passar tempo em oração. Só no Evangelho de Lucas, acho que tem não sei quantos mil versículos que falam os períodos que Jesus passava em oração.
Aqui nesses versículos que nós lemos, quantas pessoas foram curadas? Quantos pobres receberam o Evangelho? Ou a gente acha isso um tropeço na nossa vida? Será que é um tropeço na nossa vida olhar para Cristo e ver que Ele faz algo aos pobres, aos necessitados? Pensem nisso. Se a vida de Jesus para vocês não agrada, o estilo de vida que Ele tinha não agrada a vocês, então vocês não são bem-aventurados. Porque o estilo de vida dele é o estilo de vida que o Senhor no seu dia vai vir buscar. Pessoas parecidas com Cristo. Se não for parecido com Cristo, não vai. Se não for parecido com Cristo, não vai. E não é ser bonzinho. Não é ser bonzinho. Bonzinho o espírita é. O macumbeiro é bonzinho também. O traficante no morro é bonzinho para todo mundo que está no morro. A gente trabalha numa comunidade que tem tráfico de drogas. O traficante lá é bonzinho para nós. Ele é bonzinho, ele dá refrigerante para nós lá. Ele, quando a gente faz as festas para as crianças do nosso projeto, ele vai lá e paga os churros, paga o cachorro quente, paga a pipoca, paga um monte de coisa. Ele é bonzinho. Mas ele não é parecido com Cristo. E muitos de nós somos apenas bonzinhos. Achar que o evangelho, ser cristão é ser bonzinho, não é o suficiente. Tem que ser parecido com Cristo em tudo. Em tudo. Amém? Vou pegar o relógio aqui que hoje não tem como demorar não. Abram lá em Gênesis. É a partir do capítulo 1. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou, nós já estamos abençoados. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dão fruto, que deem semente, isso vos será para mantimento. Amém? Deus, Ele criou um homem com um só propósito: dominar a terra. Essa palavra dominar a terra significa reinar, ter autoridade, ter domínio sobre a terra. Ter domínio sobre a terra. Ter domínio sobre todos os animais, sobre tudo que foi criado. O homem teria domínio. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele faz essas simbologias em tudo na sua criação. Ele resolveu que para as gerações continuarem, haveria um pai e uma mãe, e nasceria um filho daquilo ali, fazendo menção a Ele mesmo, porque nós saímos de Deus. Amém? Vocês compreendem isso? Ele faz com que o sol nasça e percorra todo um caminho, e no fim ele desapareça, mostrando que nós nascemos e nós morremos. Amém?
Há muitas coisas na criação de Deus que são simbolismo daquilo que isso fala conosco, isso nos comunica, isso é como se fosse pregações a nós todos os dias, devocionais, palavras sobre os nossos corações. E quando Deus cria o homem, Ele coloca o homem sobre a terra como um símbolo dele mesmo sobre a terra. Por isso que Ele coloca toda essa autoridade sobre o homem. Amém? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus na terra. Eu vou falar de novo, eu espero que vocês entendam isso. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus na terra. Amém? Agora, será que as pessoas fora desse lugar podem dizer isso? A partir da nossa conduta? A partir daquilo que nós façamos? Daquilo que nós fazemos todos os dias? Será que nós expressamos o amor de Deus todos os dias? O amor de Pai sobre cada pessoa ao nosso redor? Será que nós expressamos isso? Será que nós expressamos o amor de Deus quando nós fazemos coisas ilícitas e injustas? Quando nós, de alguma forma, matamos os nossos irmãos no nosso coração? Quando nós matamos aquela pessoa no nosso coração que cometeu um assalto? Ah, bandido bom é bandido morto. Será que isso é a imagem de Deus? Será que essa é a imagem de Deus? Que nos acolheu nos seus braços? Que deu o seu Filho para nos salvar? Será que todas as nossas atitudes, será que tudo aquilo que nós fazemos expressa a imagem e a semelhança de Deus? Pensem nisso. Nós queremos reinar na terra, né? Nós queremos, né, quando nós, né, o reino de Deus está sobre vocês, irmãos, né? Deus vai dar domínio e governo para vocês, irmãos. Mas será que nós temos um caráter que sustenta tanta autoridade? Porque só um caráter de Deus sustenta a autoridade para dominar a terra. Vocês estão entendendo? Amém? No capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus é o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Essa palavra exército significa sabaote, que vem da origem sabate, ou descanso. E ela tem um significado muito forte. Ela significa que tudo que foi criado, todas as coisas que podem vir a existir, o dia de amanhã, quem vai acordar vivo no dia de amanhã, quem vai perecer amanhã, e até o final dos dias, tudo já foi criado por Deus. Apenas não está na existência, no plano existencial. Por isso que Deus descansou ao sétimo dia. Ele criou tudo já. Por isso que Ele está em um lugar de descanso. Amém? Amém? Nós estávamos falando isso ontem. Às vezes é muito complicado para nós entendermos o que nós temos que fazer. E nós estamos muitas vezes afadigados com aquilo que nós estamos fazendo e com aquilo que nós somos. Porque nós não nos conectamos com o alto, com os céus. Nós não temos tempo de oração para perguntar ao Senhor aquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos ser. Todas as coisas já foram criadas, irmãos. O seu dia de amanhã já foi criado. Você só precisa se conectar com o alto e descobrir como você vai reinar sobre essa terra. Amém? Vocês compreendem isso? Vocês estão entendendo isso? Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista,
boas para o alimento, também a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E vai lá, vai falando, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus, Ele cria um jardim para o homem habitar, para que o homem possa cultivar naquele lugar, para que o homem possa se desenvolver naquele lugar. Amém? O jardim do Éden é um lugar de encontro, porque na viração do dia, o lugar onde Deus vinha para se encontrar com o homem era o jardim. Amém? Vocês compreendem isso? Então, a partir daquele lugar, o homem recebia conhecimento do alto para poder fazer todas as coisas. Amém? Para poder lavrar a terra. Imaginem, Adão era o primeiro homem. O primeiro homem. Ninguém ensinou nada para ele. Quem foi o pai e a mãe de Adão? Quem foi? O próprio Deus. A ciência, olha só, isso é um fato muito interessante. A ciência diz que a fala, o homem só pode falar se ele aprender na infância dele, enquanto ele é criancinha, um bebezinho. Se o homem não aprender a falar, se ninguém ensinar o homem a falar, ele nessa fase, nunca ele vai falar. Amém? Então, se nós falamos hoje, nós somos o único animal que fala, é porque os nossos pais ensinaram. E os seus avós ensinaram os seus pais. Agora comecem a retroceder. Comecem a retroceder até Adão. Adão era completamente um homem igual a nós. Ele teve que nascer, literalmente, um bebezinho. E Deus ensinou ele a falar. Deu a fala a ele. A ciência explica isso. A ciência explica isso. Deus teve que ensinar Adão até mesmo a falar. E ele ensinava Adão todas as coisas. Deus ensinava Adão todas as coisas. Mas tinha um conhecimento e uma sabedoria que era boa e também era ruim. Era o certo e o errado. Quem é que não gostaria de saber o que é certo e o que é errado? Quem é que não gostaria de saber? Eu gostaria muito de saber o que é certo e o que é errado. Sempre. Mas Deus, Ele deseja que nós venhamos a aprender com Ele o que é certo e o que é errado. Não com um conhecimento fora dele. Vocês entendem isso? Vocês podem fazer coisas boas. Vocês podem saber que coisas são erradas a ser feitas e que coisas são certas a ser feitas. Mas Deus, Ele quer que vocês aprendam dele, com intimidade com Ele. Porque se vocês aprenderem com Ele, vocês terão autoridade para reinar sobre a terra. Amém? Mas se vocês simplesmente aprenderem por livre e espontânea vontade, isso não gera autoridade na vida de vocês. Não gera autoridade nenhuma. Amém? Não tem autoridade nisso, se não vem de Deus. Quando o homem come aquele fruto do conhecimento do mal, todas as ciências, todo o conhecimento, toda a tecnologia, tudo veio para Adão, tudo. Isso foi multiplicado em todos nós até hoje. Isso é multiplicado. O conhecimento do bem e do mal, a sabedoria de construir coisas boas, como a lâmpada, os carros, né, a cadeira onde vocês estão sentados, a roda, coisas que nos abençoam todos os dias. Mas também conhecimentos destrutivos, como a bomba atômica, armas, a corrupção, o jeitinho brasileiro, a brecha na lei, coisas ruins também vêm. Isso está dentro de nós. Isso está dentro de nós, por causa de Adão. E nesse ponto, quando Adão, ele peca,
ele perde toda a autoridade de reinar sobre a terra. E ele perde a essência de Deus que estava sobre ele. Ele não tinha mais nenhuma comunhão com o Senhor, e a face dele já não parecia com a do Senhor. Assim como Moisés, ele sobe ao monte, ele tem um encontro com Deus, e quando ele volta, e toda vez que ele tem esse encontro com Deus, a face dele brilhava. Amém? Eu creio que Adão acontecia a mesma coisa quando ele se encontrava com o Senhor no jardim. Porque assim aconteceu com Jesus. Ele sobe ao monte, e quando ele sobe naquele monte, não só a face de Jesus brilhava, mas todo o corpo dele brilhava. Tamanha era a comunhão que ele tinha com o Senhor. Vocês entendem isso? Amém? Vocês entendem isso? Acontecia a mesma coisa com Adão. E Adão agora não brilhava mais. Agora, parem e pensem, tudo aquilo que existe na terra, tudo aquilo que existe na terra gera um fruto. Tudo que existe na terra gera um fruto. Amém? As plantas, elas têm alguma utilidade de alguma forma. Algumas nos dão alimento, algumas nos dão remédios, algumas são venenos. Enfim, tudo dá um fruto. Amém? Tudo dá um fruto. O homem dá um fruto. Nós temos os nossos filhos. Amém? Os animais dão um fruto. As matérias-primas dão frutos, né? A partir, né, de algum minério nós podemos construir, né, essa estrutura. A partir da madeira nós construímos esse púlpito, essa plataforma. Amém? O petróleo, nós extraímos o petróleo, e do petróleo nós geramos frutos como essas cadeiras, os nossos sapatos, né, alguma outros materiais, enfim, tudo na terra foi criado para gerar algum outro fruto. Amém? E todos esses frutos, eles devem ser geridos, gerenciados, dominados pelo homem. Toda a criação deve ser gerenciada pelo homem. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa vocação, o nosso chamado. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Então vão dando glória a Deus, aleluia. Eita glória. Amém. Não, eu não sou pentecostal não. Sou mais reformado do que pentecostal. Mas eu dou uns xerecantas também. Eu dou um labassúrias. Amém? Então, quando o homem perde a sua autoridade, ele para de gerir todos os frutos da terra. Ele para de gerenciar todas essas coisas. E sabe quem agora tem o domínio sobre essas coisas? Satanás. Por isso que ele tenta Eva. Porque na linha, Deus trabalha com hierarquia. Deus trabalha com hierarquia. Então, aí a maior hierarquia de todas era o homem. A maior hierarquia na terra que existia era o homem. Mas a segunda hierarquia era Satanás. Ele também é um servo de Deus. Se você ler o livro de Jó, ele não faz nada. Satanás não faz nada que Deus não mande. Isso é verdade. Então nós temos que entender algumas coisas, mas eu não vou falar sobre batalha espiritual não. E o segundo na posse da terra era Satanás. Por isso que ele fez com que o homem caísse. E agora toda a autoridade estava sobre ele, né? Nós lemos em João, se não me engano, 14 ou 15, que Jesus fala: o príncipe deste mundo agora está caído. Ele perdeu a sua autoridade. Por quê? Um homem tinha voltado a se relacionar com Deus e não buscava mais o conhecimento do bem e do mal. Ele buscava em primeiro lugar o conhecimento que vem dos céus, Jesus. Por isso que ele veio como homem, para devolver toda a autoridade a nós, para devolver todo o domínio e o poder, para que nós hoje pudéssemos reinar. Por isso que João Batista começou o seu ministério falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 3 de Mateus. E no capítulo 4, Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não está entre vós, né? Ele não vem com aparência visível, mas está entre vós. Ou, em outras traduções, que eu prefiro, ele está ao alcance da sua mão.
Quer dizer, você pode fazer. Você pode fazer. Jesus está dizendo que a reconexão com o Pai, se reconectar com o Pai, que foi o trabalho dele, nos traz o reino dos céus. E o reino dos céus é o domínio sobre todas as coisas, através do homem. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo? Então, se vocês entenderam, analisem a situação da cidade de vocês. Eles se transformem em reis nessa terra. Se transformem em reis nessa terra, porque vocês não precisam mais buscar o conhecimento do bem e do mal. Vocês não precisam mais se perguntar se é certo ou errado fazer tal coisa. Orem a Deus. O jardim, ele foi o caminho. É muito interessante isso, que a palavra diz que o caminho que leva ao Éden, ele foi agora escondido e selado por anjos, né, por querubins com espadas flamejantes. Deve ser muito legal ver esses querubins. Eles devem ter umas armaduras loucas, espada flamejante. O caminho, ele foi o que? Escondido. Agora, Jesus nos coloca de novo em um lugar onde nós temos comunhão com o Pai. A palavra diz em João que, está aqui ó, que Ele é o que? Caminho. O caminho para onde? Para o Éden. No Éden nós conhecemos aquilo que é além do bem e do mal. Nós conhecemos o que é verdadeiro, aquilo que é verdade. Sabe para quê? Para que neste lugar nós possamos comer o fruto da vida. Por isso que Jesus se intitula o caminho, a verdade e a vida. Amém? Irmãos, quando você come do fruto da vida, sabe o que você vai ter com você, o que você vai carregar com você quando você come do fruto da vida? Sementes de vida. A semente da vida vai estar em você, para você poder transmitir vida àqueles que não têm, para vocês poderem semear nessa terra que precisa de vida, que precisa tanto de vida. Amém? Quanta destruição, quantos absurdos existem nessa cidade. Eu não tenho uma leitura, né? Eu não estudei muito sobre Passo Fundo, sobre quais as problemáticas dessa cidade, mas vocês conhecem as problemáticas dessa cidade. Vocês conhecem. E há muito terreno, há muito coração nessa cidade, disposto a receber essa semente, disposto a receber de vocês a vida eterna. Mas somente nesse lugar vocês vão conseguir fazer isso, no Jardim do Éden. Eu gosto de uma música da Misty Edwards, lá dos Estados Unidos, que ela fala que o jardim que Deus fez, ele é coberto de sangue, de carne e pele. Está falando do nosso coração. Ela está falando que o jardim do Éden de Deus é o nosso coração. Por isso que quando Jesus fala sobre oração em Mateus 6, ele vai falar o quê? Fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai em secreto. E no secreto o teu Pai te responderá. Se nós somos casa de Deus, onde é o quarto? Onde é o quarto, o lugar mais secreto? Nosso coração. Jesus não está simplesmente falando para a gente ir, né? Que nem tem essa salinha aqui, um lugar escondido e fechado. Claro que nós vamos para esses lugares, mas além disso, Ele quer que nós venhamos a abrir o nosso coração. E nesse lugar, no nosso coração, nós tenhamos um encontro genuíno com Ele. Um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Qualquer pessoa pode te conhecer e falar de você a partir das suas atitudes, mas somente Deus sabe o que está no teu coração. Só Deus sabe o que está no teu coração. Ele sabe, mas Ele precisa que você fale. Ele precisa que você fale, que você abra a sua boca e fale o que está no seu coração. Irmãos, um dia
Eu e a minha esposa, nós sempre fomos obreiros da sala de oração do Bem-Viver Itajaí. E nós sempre tivemos essa briga pela cultura de oração. Nós sempre acreditamos que a vida de oração, ela realmente é o que transforma uma congregação e um cristão. A primeira parte do cristianismo é a oração. E, cara, eu sempre tive momentos com Deus em oração. Mas um momento genuíno de verdadeira intimidade que eu tenho com Deus é quando eu falo com toda sinceridade os sentimentos do meu coração. Quando eu falo em voz alta os sentimentos que estão no meu coração, por mais que eles sejam maus, por mais que esses sentimentos sejam obscuros, eu falo. E quando eu falo, eu sei que Deus conhece o meu coração, mas quando eu falo, quando eu libero isso, a cura vem, a verdadeira transformação vem, a verdade é exposta, a verdade é exposta. E isso é tão maravilhoso que me desmonta e me destrói. Mas quando eu sou destruído nesse lugar, Deus, Ele refaz o vaso automaticamente. Amém? Irmãos, muitos de nós aqui precisamos nos refazer. Nós precisamos nos destruir na presença de Deus. Mas isso é necessário. É necessário para que nós tenhamos autoridade de novo. Para que nós tenhamos autoridade para dominar essa terra. Amém? Nós viemos falando nesses 2 últimos dias, sobre a responsabilidade do cristão sobre a terra, daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos andar. E eu queria, nesse último dia, poder deixar isso com vocês, esse entendimento de que já está em vocês o reino dos céus, já está dentro de vocês. É uma questão de vocês se tornarem filhos maduros e obedecerem à voz do Senhor nesse dia, e fazerem com que essa terra receba as bênçãos do Senhor. Amém? Vocês estão compreendendo? Não existe mais domínio de Satanás sobre a terra. Não existe mais. No momento que vocês entram na presença do Senhor. No momento que vocês entram na presença do Senhor. Quando Adão caiu, a terra olhou para ele e fez o quê? Espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Foi a primeira coisa que aconteceu quando a terra não reconheceu mais. Sabe por quê? A terra onde nós vivemos dá tanta maldade. Tem tanta maldade, tanta destruição e ódio. Porque Deus não vê, a terra não vê em nós a face de Deus. A terra não vê em nós a face de Deus. Por isso que ela fica dando a nós espinhos e abrolhos. Não dão mais frutos a nós. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo, irmãos? Abram em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês entenderam o que Paulo está dizendo? Nada de ruim que acontece nesse mundo, nenhuma maldade que acontece no mundo atual,
pode se comparar com aquilo que nós podemos fazer, com a glória que nós carregamos. Nada pode ser comparado. Agora, nós precisamos revelar essa glória. Nós precisamos revelar essa glória. Nós precisamos revelar a glória, porque se nós não revelarmos a glória dos céus que está em nós, como o mundo vai superar as suas dores e as suas mazelas, como o mundo vai passar por essas situações que nós tanto vemos. Sabe, eu fico vendo a igreja nesses dias, principalmente aqui no Brasil, e parece que ela está anestesiada. A igreja do Brasil está anestesiada. Está tudo acontecendo ao redor dela e ela está lá, apática, morta, morna. Cara, e se a gente não esquentar, se a gente não se esquentar, Deus vai vomitar a gente. Deus vai vomitar a gente da nossa boca. Vocês conhecem esse texto? Vocês conhecem muito bem esse texto. Está lá em Apocalipse, se não me engano é capítulo 3. Nós estamos totalmente apáticos com a situação da nossa nação, com a situação que está ao nosso redor. A ardente expectativa da criação. A ardente expectativa. Sabe aquele casal de namorados que namora à distância? E que eles vão se ver só uma vez por mês, todo mês. Eles esperam o mês todo com uma ardente expectação para se encontrarem. E assim a terra está esperando. Uma ardente expectação da criação. Aguardando que nós venhamos a nos ativar, que nós venhamos a fazer alguma coisa, que nós venhamos a reinar sobre essa terra. A criação está esperando, irmãos. A criação está esperando que nós venhamos a ter um relacionamento sério com Deus, um relacionamento sério com o noivo, e nós venhamos a curar essa terra. Amém? Amém? Aguardando a revelação dos filhos de Deus. E mais uma vez a palavra filho está falando de filhos maduros, ruios, filhos de Deus, filhos maduros de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou vaidade ou maldição. A terra está sobre a maldição, não porque ela quer estar em maldição, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a terra sobre a maldição? O nosso pecado. Maldita seja a terra agora por causa de ti, Adão. Por causa de ti, Adão. Maldita seja a terra. Quem foi o culpado de todas as catástrofes do mundo, de toda a maldade que está no mundo? Levanta a mão aí. Adão está em ti ainda. Então levanta a mão, que a culpa é minha, a culpa é tua. Se a culpa é nossa, irmãos, nós temos que dar um jeito. Nós temos que pagar a nossa dívida aqui. Amém? Amém? Nós temos que fazer alguma coisa, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Olha só a esperança. A terra está, toda a criação está sobre um cativeiro da corrupção. Mas a esperança é da liberdade que está na glória dos filhos de Deus. Amém? Vocês sabem o que é glória? A glória, não, essa aqui não é a glória de Deus que está falando. Essa palavra glória significa, é como se fosse o Brasil sendo pentacampeão. Quem lembra? Quem lembra? Quem aqui já era nascido? Tem um monte de gente que lembra, já era nascido. Já tem uns novos que eu acho que não eram nascidos, porque faz muito tempo que o Brasil foi penta. Não é? Foi muito tempo. É a mesma palavra, é um sentimento e uma satisfação tão grande por causa de uma vitória. Por causa de uma vitória, que essa palavra significa glória. Amém? Não é a glória de Deus. Essa palavra glória que Romanos está falando é esse sentimento de vitória, de uma conquista, de algo que parecia impossível, de uma conquista tão enorme que é uma comemoração tão grande. Amém?
Sabe, a glória dos filhos de Deus. Quando nós conquistarmos o reino nessa terra, nos nossos dias, hoje, a glória do Senhor virá sobre nós. Um sentimento tão grande de conquista vai tomar os nossos corações. Pense na maior felicidade que vocês possam ter hoje. Esse sentimento vai exceder, essa glória vai exceder esses sentimentos. E nós estamos buscando tantas coisas que nos satisfazem, mas nos satisfazem momentaneamente. Nos satisfazem tão momentaneamente. Mas Deus está nos dando a oportunidade de ter um sentimento, ter uma experiência, amém? Ter uma experiência tão maravilhosa, que vai exceder qualquer coisa. E isso vai ser permanente. Libertar a terra do cativeiro que ela está. Libertar a terra do cativeiro que ela está hoje, vai trazer sobre nós essa glória. Amém? Vocês não anseiam por isso? Ou vocês anseiam o quê? Qual é o que vocês anseiam? Qual é a esperança de vocês? A expectativa de vocês? É se aposentar bem e ter uma casa aqui na praia e os seus filhos serem bem-sucedidos, morrer em um lugar de paz e tranquilidade? Irmãos, a vida é passageira. A vida é passageira demais. E dependendo de como vocês vivem a vida de vocês, a vida eterna não vai ser um triunfo que vocês vão ter. Isso é pesado, mas é verdade. Isso é verdade. Há coisas muito maiores, irmãos. Há coisas muito maiores, muito mais excelentes. Amém? Hoje nós estamos comendo um alimento, mas tem alimentos muito maiores. Tem coisas muito maiores que nós podemos viver. Tem sentimentos que nós podemos experimentar que são muito maiores. Irmãos, os meus marcadores de página que eu uso aqui são ingressos das Olimpíadas. São vários ingressos das Olimpíadas. Eu estive nas Olimpíadas evangelizando, sem nenhum centavo no meu bolso. Sem nenhum centavo, literalmente, não tinha nenhum dinheiro. Eu fiz pão, vendi pão para poder bancar a minha passagem para o Rio de Janeiro. Tem ingresso aqui que custa mais de R$300 que eu tenho. Nós fomos evangelizar o mundo, porque todas as nações do mundo estavam no Rio de Janeiro. Todas as nações do mundo, não todas, mas grande parte, é claro, estavam concentradas em uma cidade, na nossa nação. Eu acho que 70% das nações que estavam aqui não tinham o Evangelho. Não tinham o Evangelho. Parem e pensem na oportunidade que a igreja brasileira perdeu. Eu não perdi essa oportunidade. Eu não perdi. Mas quando a gente chegou lá, a gente viu que a igreja brasileira não estava lá. Tinha a Jocum, tinha outra igreja, né, um outro ministério. Tinha um cara sozinho de uma congregação, eu tive um encontro com ele, tinha um cara sozinho de uma congregação que não acreditava no que ele estava fazendo. Mas ele foi para lá, pregar o Evangelho a todas as nações. A nossa promessa. A promessa que o Brasil tem. Irmãos, muitos milagres aconteceram. Eu vi perna crescer na minha mão. Perna crescer na minha mão. Eu vi isso. Nós vimos pessoas sendo curadas de muitas formas. Pessoas recebendo o Evangelho. A gente entrava todos os dias nos jogos de maneiras miraculosas. Miraculosas. As pessoas simplesmente diziam: olha, eu não sei porquê, mas eu preciso te dar esse ingresso. Eu preciso te dar esse ingresso. Deus estava abrindo as portas de todas as nações para a igreja pregar. Não é porque eu sou santo ou porque eu tenho uma vida de... Não é nada disso. Sabe por quê? É só a promessa que eu carrego como brasileiro de pregar o Evangelho a todas as nações. Nós estávamos com jovens lá do Mevan, do pessoal lá do Rio de Janeiro, que alguns nunca tinham evangelizado na vida, nunca tinham tido uma experiência. Eles estavam curando enfermos. Amém?
É a promessa. Porque eles estavam cumprindo o propósito deles, remindo a terra. Remindo a terra. Amém? Coisas sobrenaturais, coisas... E sabe o que acontece quando você vê um milagre na sua frente? O sentimento que brota no teu coração é inexplicável. Inexplicável. Não tem nada do que eu já vivi na minha vida. Eu vivi coisas maravilhosas, mas nada se compara à glória de Deus fluindo sobre você, irmão. Está no seu alcance. O que eu tenho de diferente de vocês? Eu não tenho nada de diferente de vocês, irmãos. Não tenho nada de diferente. Nós estamos nas mesmas possibilidades. Nas mesmas possibilidades. Vocês podem viver a glória de Deus para remir o cativeiro da terra. Para remir esse cativeiro que existe na terra. Vocês podem viver isso, irmãos. Abram os seus olhos. Deixem o Messias curar os olhos de vocês e comecem a olhar para o mundo com outros olhos. Porque os olhos que vocês têm agora são cegos. Deixem o Messias pôr a mão sobre os ouvidos de vocês para vocês escutarem a frequência do céu, aquilo que o céu está falando. Deixa Deus curar a mudez de vocês, essa timidez que não deixa com que vocês abram a boca e preguem o evangelho ao mundo. Amém? Abram em Isaías 55. Eu vou encerrar por aqui. Quero terminar com uma palavra de esperança para vocês. Uma promessa para vocês. E as promessas que Deus faz, Ele cumpre. A promessa que Deus faz, Ele cumpre. A palavra de Deus é pura verdade. Amém? Tratem a palavra de Deus como verdade. Não apenas como um discurso qualquer. Por mais que vocês estejam cansados de discursos vãos, deixa que Deus faça a vontade dele sobre a vida de vocês. Isaías 55, no versículo 1. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Vocês têm sede de Deus? É só vir às águas. Rios de águas vivas fluirão a vós. E os que tendes dinheiro, vinde. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Lembra quando Jesus, ele entra em Samaria, os discípulos vão comprar algo para comer, ele encontra com a samaritana e começa a conversar com ela. Ela percebe que ele é o Messias, então ela vai e busca toda aquela cidade. Quando os discípulos chegam, Senhor, né? Nós trouxemos aqui algo para você comer. E ele: eu já comi. Não, mas quem lhe deu de comer? Não. Fazer a vontade do meu Pai, isso me alimenta. Fazer a vontade do meu Pai, isso me alimenta. Façam esse paralelo com João 4, com essa palavra. Parem de gastar a vida de vocês, o suor de vocês, com aquilo que não satisfaz. E busquem se satisfazer na vontade do Senhor. Busquem se satisfazer na vontade do Senhor. Vamos lá, versículo 3. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Ouçam, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Está falando de reino. Eis que chamarás uma nação que não conheces,
Uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém? É tudo isso que eu estava falando até agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para os céus não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. E os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em um lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e o lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Amém? São promessas do Senhor para vocês. Em lugar do espinheiro, em lugar do espinho, lembra de Adão? Crescerá cipestre. Em lugar da sarça, a sarça é um tipo de abrolho, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Deus está disposto a tirar tudo o que corrompe essa terra. Espinhos e abrolhos simbolizam coisas que corrompem essa terra, e eles só sairão dessa terra se vocês cumprirem a palavra que está dizendo aqui. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, e invoquem o nome dEle enquanto existe tempo para isso. Se a palavra diz que invoquem o nome dEle e busquem a Ele enquanto se pode achar, haverá um tempo onde não terá mais a oportunidade de se ouvir a voz do Senhor, de se buscar o Senhor, de ter um encontro com Ele. Isso pode ser amanhã, irmão. Isso pode ser amanhã. Amanhã a gente não sabe, mas alguém aqui pode morrer. Em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas amanhã Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja. Cara, se Jesus voltar amanhã e arrebatar a sua igreja, pense nisso. Se isso acontecer semana que vem, pense nisso. Será que as obras de vocês condizem com o reino dos céus? Será que vocês reinaram nessa terra enquanto vocês estavam aqui? Será que vocês tiraram os espinhos e os abrolhos dessa terra? Será que vocês tiraram o cativeiro dessa terra, de toda a criação? Amém? Vocês entendem isso, irmãos? Vocês recebem essa palavra? Vocês aceitam no coração, por mais que ela tenha sido dura? Tenham os olhos do Senhor para essa palavra, como que o Senhor avisando vocês, irmãos. Quer dizer, meus filhos, eu quero que vocês participem daquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Então, por isso eu dou esse novo mandamento, esse novo caminho, esse novo ideal, esse novo estilo de vida. Por isso que eu trago isso. Por isso que essa é uma palavra do Senhor. Eu tenho temor em cada palavra nesses 3 dias que eu falei. Nós tínhamos uma proposta, eu e o pastor Célio, mas Deus mudou totalmente a proposta, porque Deus fez essas coisas. Amém, pastor Célio? Deus fez essas coisas. Deus está disposto a transformar Passo Fundo, transformar o Rio Grande do Sul e a nossa nação.
E Ele quer fazer isso com vocês, com cada um que está sentado aqui. E quer colocar vocês em lugares de autoridade que vocês não imaginam. Quer colocar vocês perante nações que vocês nunca ouviram falar. E essa nação vai buscar em você vida eterna. Porque vocês vão buscar o Senhor no seu Éden. E nesse lugar vocês comerão da árvore da vida. E terão sementes de vida para liberar sobre a terra que está morta. Eu não vou fazer um apelo hoje, mas eu quero que vocês curvem a cabeça de vocês agora. Eu quero que vocês pensem aí onde vocês estão. Se alguns aqui querem se ajoelhar e querem, entrar nesse novo lugar, Deus está abrindo as portas e declarando que vocês são bem-vindos naquilo que Ele está fazendo. Deus está declarando que vocês são bem-vindos a participar do reino que Ele está prestes a levantar sobre a nossa nação. O reino que Ele está prestes a levantar sobre Passo Fundo. Ele quer liberar autoridade sobre a vida de vocês. Ele quer liberar total legalidade para que vocês andem sobre esse lugar como reis e sacerdotes. E que pessoas irão se converter olhando para a vida de vocês. Amém? Pessoas cairão endemoniadas ao redor de vocês, porque os demônios fugirão da face de vocês. Vocês não vão precisar, irmãos, dar uma ordem com a palavra de vocês para que demônios fujam dessa cidade. Eles reconhecerão a autoridade que está na vida de vocês, assim como a autoridade estava na vida de Paulo. E os demônios simplesmente, ao ouvir o nome dele, por outras pessoas fugiam. Os hospitais dessa cidade ficarão vazios, porque vocês serão os primeiros a receber os enfermos deste lugar. Vocês serão os primeiros a receber os enfermos deste lugar. A ambulância vai passar aqui na porta dessa congregação antes de ir para um hospital, pedindo oração por cura. O movimento de oração que nasceu aqui nesse lugar vai se multiplicar nas congregações dessa cidade. Vocês terão experiências com Deus que vocês nunca tiveram. A cura das mazelas que estão nos corações de vocês, de mágoas antigas, serão lavadas na presença do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado eu oro, Senhor, abençoando este lugar, Senhor, em nome de Jesus, com cada uma dessas palavras, Senhor, que elas não voltem vazias aos corações dos Teus filhos, Pai, mas que elas se encontrem, Senhor, terra fofa, Senhor, uma terra adubada, Senhor, que fará com que essas sementes cresçam, Senhor, e gerem frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, Senhor, e tornem, Senhor, para este lugar, Senhor, com alegria, Senhor, a bênção, Senhor, sendo derramadas neste lugar, Senhor, a propósito sendo alinhado, Senhor, vocações sendo colocadas nos corações, Pai, dos irmãos neste lugar, Senhor, a salvação, Senhor, neste lugar, a salvação, Pai, em nome de Jesus, sobre cada coração, Senhor, que está disposto a manifestar o reino de Deus, que está disposto a fazer a vontade do Senhor. O reino de Deus começa neste lugar, no Éden, onde nós abrimos os nossos corações para receber a verdade do Senhor, que confronta o nosso caráter, mas que faz com que a nossa vista seja curada, a nossa audição seja curada, a nossa fala seja curada, para que toda a nossa cabeça, toda a nossa mentalidade seja a de Cristo, e nós possamos andar com o corpo dele nessa terra. Pai, abençoa este lugar, Pai, abençoa essa congregação com um novo tempo, Pai, pois Tu abriu uma porta nesse lugar, Senhor, Tu abriu uma porta, e todo aquele que quer entrar nessa porta, vai viver uma nova realidade, e não mais contemplará as coisas por uma janela, mas apalpará o reino com as suas mãos, Pai. Obrigado, pois isso está acontecendo neste lugar, Pai, uma nova realidade, Senhor, onde ministros terão responsabilidade com aquilo que fazem, Senhor, membros terão autoridade, Senhor, para transformar essa cidade e abalar as portas do inferno, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos
uma vida nova em Passo Fundo, uma cidade completamente nova, em nome de Jesus. As cidades ao redor daqui irão perguntar o que está acontecendo em Passo Fundo. O que bênção é essa que desceu dos céus? Que bênção é essa que desceu dos céus? São os filhos de Deus que tiraram o cativeiro de Passo Fundo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado, pois Tu nos faz participantes, Senhor, de tudo que Tu fazes, Senhor. Pois isso é amor. Isso é o Teu amor, Pai. Nós não queremos pegar a nossa herança agora, Pai. Nós não queremos pegar a nossa herança agora, Pai. Nós queremos estar contigo, Senhor, onde Tu estás. Nós queremos trabalhar, Senhor, naquilo que Tu estás trabalhando, Senhor. Ser participantes dessa Tua obra, Pai. Nós queremos ter a imagem e a semelhança do Teu Filho. Nós queremos estar, Senhor, na estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Obrigado. Sério. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, tem dias que é difícil para nós expressarmos tudo que o Senhor Ele quer começar a fazer em nós e através de nós. Sabe, a primeira coisa que Ele quer fazer primeiramente em nós e depois através de nós. Quantos doentes físicos e espirituais nós conhecemos? Quantos? Quantos irmãos nessa hora estão algemados em suas casas e não puderam nem ouvir um versículo que foi colocado nesses dias aqui nesse lugar? Um versículo. Quantos irmãos? Quantos estão precisando que os seus lábios sejam ativados para ouvir? Olha, existe resposta. Existe resposta. Eu tenho a resposta para ti. A autoridade está em nós, irmãos. Nós sabemos disso. Nós só precisamos, a palavra não precisa ser construída, a palavra já foi construída. Nós só precisamos botar ela em ordem. Nós precisamos organizar ela e colocar ela para dentro do nosso coração. E quando nós colocamos ela ordenadamente dentro do nosso coração, então nós tiramos ela para fora. Nós não podemos tirar ela para fora de maneira desordenada. E nesses dias o Senhor tem feito isso no nosso coração, ordenado algumas coisas do que significa o propósito. Certamente nós vamos ver muitas coisas neste lugar nesses dias. Nós vamos ver muitas coisas. Aleluia. Nós temos uns minutinhos ainda, pastor, amém? Eu queria saber quem está enfermo neste lugar nessa noite aqui. Quem está doente, levanta a mão. Enfermo. Quem que está com enfermidade? Irmã, mais alguém? Certamente tem mais gente. Quem mais está enfermo? Amém? Amém? Mais alguém? Então essa pessoa que está enferma, senta agora. Senta você no teu lugar. Senta, querido, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Agora você que ficou de pé, faça o máximo possível, se junte ao redor dessas pessoas que estão sentadas. Quem vai orar vai ser você. Você vai curar essas pessoas agora. E se tiver mais alguém que por medo ou por vergonha não sentou, sente agora. Nós vamos orar agora. Aleluia.
Nós vamos liberar cura agora em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos liberar cura agora em nome de Jesus. Aleluia. Vai orando, irmão. Ore, libere cura sobre ela. Libera cura sobre esses irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos cura. Pai, em nome de Jesus Cristo, a cura já foi liberada da cruz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir testemunhos de cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós ativamos o ministério de cura neste lugar, Senhor. Nós ativamos, Senhor, porque a palavra já foi liberada, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós damos uma ordem agora. Doença, você é ilegal sobre essa vida. Você é ilegal sobre essa vida. Você é ilegal, solte agora em nome de Jesus. Nós liberamos as ataduras agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós liberamos agora, Senhor. Nós curamos no Teu nome, Senhor. Nós curamos em Teu nome, Senhor. Nós entendemos a palavra que foi liberada neste lugar, Senhor. Nós entendemos a palavra que foi liberada, Senhor. Senhor, nós ativamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Toma, Senhor. Toma as pessoas nos Teus braços, Senhor. Toma nos Teus braços, Jesus. Chama ela de filho. Chama ele de filho, Senhor. Aleluia. Aleluia. Receba a cura em nome de Jesus. 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 Aleluia. A autoridade está em você, irmão. A autoridade está em você, irmã. Aleluia. Pai, nós declaramos, Senhor, pessoas libertas, Senhor. Pessoas libertas, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia, Senhor. Destrava, Deus, os ossos, os nervos. Toca nos órgãos agora, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca nos órgãos, Pai. Toca nos ligamentos, Jesus, dos nervos, Senhor. Toca, Senhor. Aleluia. Toca, Jesus. Retira a inflamação, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cura, Senhor, que foi liberada na cruz, Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor, ela está liberada, aleluia. Ela já foi liberada. Aleluia. Você sentiu-se abençoado nesses dias, irmãos? Amém. Nós não falamos ontem, nós vamos falar de novo hoje. Nós não podemos falar de semeadura sem semear, amém, irmãos? Nós queríamos semear na vida do pastor Rômulo, da pastora Edna. Aqui nós não falamos muito da firula a respeito disso, amém, irmãos? Se você sentir no coração, semeie nesse ministério, porque a terra precisa ouvir o que nós ouvimos nesses dias. A terra precisa ouvir, irmão. Aleluia. A terra precisa ouvir. A terra precisa ouvir.
Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós vamos através, Deus, da nossa semente, Deus. Semeamos na vida, Deus, do pastor e da pastora, Senhor, para que eles possam avançar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que outras cidades possam conhecer, Senhor, para que outras cidades possam conhecer, Senhor, aleluia, para que outros possam ouvir, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem liberado em nossos dias, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, doce Espírito. Senhor, nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos esse ministério e declaramos que a nossa cidade é generosa, Pai. Aleluia. Aleluia. Chama o pastor. Amém. Queria chamar a pastora Edna, pastor Rômulo aqui. Nós vamos orar e liberar eles em nome de Jesus. Amém. Pastora, está por perto aí? Aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Está liberando lá, amém, irmãos. Isso é papel de quem... Aleluia, sabe o que está fazendo. Aleluia. O Senhor está fazendo. Enquanto nós vamos para casa, ainda o Senhor vai continuar fazendo. Nós somos uma só carne. Ele está falando aqui. Então, aquilo que nós liberamos sobre Ele vai estar. Isso vai continuar, amém, irmãos. O que foi ativado nesses dias aqui foram coisas muito tremendas. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Nós vamos para casa e o Senhor vai continuar se movimentando. Porque há muitos aprisionados espirituais ainda, Senhor. Há muitos que não ouviram o que o Senhor comunicou nesses dias. Certamente muitas coisas vão se movimentar. Certamente. E Deus vai usar quem? Você, irmão. Aleluia. Quem vai usar, irmão? Aleluia. É esse jeito. É desse jeito, Lucas. É desse jeito que o Senhor quer nos usar. Isso é a obra do Senhor. Senhor, nós liberamos, Deus, sobre a vida do pastor Rômulo, da pastora Edna, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Cada vez mais, Senhor, cidades sendo abençoadas, Senhor, por um ministério de pureza, Jesus. Senhor, eu não conheço um casal tão puro, Senhor. Essa pureza se liberou aqui, Deus, em constrangimento em nossos corações, Senhor. Senhor, nós recebemos, Senhor, nesses dias, Senhor, o maná que veio do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em segurança a Itajaí, Senhor, e todos os cantos dessa terra, Senhor. Aleluia, Senhor. Que o rema do Senhor esteja sempre nesses lábios, Senhor. Que o rema do Senhor nunca se aparte, Senhor, desse casal, Senhor. E sinais de prodígios acompanhem, Deus, a vida deles, Senhor. Pai, nós profetizamos, Senhor. Aleluia, Senhor. Milhares e milhares de frutos, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Certamente o Senhor, Ele não quer liberar autoridade somente sobre o pastor. Ele quer liberar autoridade sobre nós, sobre vocês. Existe autoridade. Existe algo do céu. É só nós precisamos só tomar posse. Só tomar posse e dizer: Senhor, eu tomo posse daquilo que o Senhor me deu. Eu tomo posse, eu recebo as benevolências que veio do Senhor. Viu, Raquel? Receba isso no teu espírito. É só nós receber isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Pratique isso constantemente. Amém. Sabe, tem um irmão
uma irmã em Cristo que precisa ouvir algo que você carrega. Você carrega. E nessa hora ele está em sofrimento. Ele precisa de nós, amém, irmãos? Ele precisa de mim e de você. Pai, leva a segurança dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, dá uma semana, Deus, abençoada, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa ecoar, Senhor, dia após dia. E possamos crescer, Senhor, em maturidade, mas também em responsabilidade, Senhor. Obrigado, doce Espírito. Obrigado pelos irmãos que vieram de tão longe, Senhor, de outra cidade, Senhor. Pai, abençoa, Deus, a semente lançada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. E nós, Senhor, precisamos de Ti, Jesus. Que sejamos moldados segundo, Deus, a mão do oleiro, Senhor. Guarda cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém, irmãos. Se você quiser ficar na comunhão dos irmãos, tem uma cantina aí que estão servindo aí. Essa cantina ela tem um propósito, amém, irmãos? É abençoar os irmãos que estão sem trabalho. Então, certamente, e também a gente ficar na comunhão dos irmãos, amém?